Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos abordando o capítulo 23, Moral Estranha, e convido a todos para que juntos elevemos o nosso pensamento à fonte criadora de tudo que existe, rogando que ela abençoe o nosso estudo e traga iluminação e discernimento a todos nós, para que façamos um bom proveito da reflexão dessa noite. Moral Estranha é um capítulo dedicado a analisar melhor algumas palavras, algumas passagens que parecem estranhas, vindas de Jesus. Nós temos aquela passagem de quem não odeia seu pai e sua mãe, deixar pai, mãe e filhos, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, nós faremos análise dessas passagens, tentando não nos tornarmos muito literais, né, muito só com citações, né, mas fazendo uma abordagem histórica e de análise através da chave de compreensão que o Espiritismo nos traz. Então, inicialmente, nós podemos considerar o seguinte: Jesus é um espírito de primeira ordem. Dentro da nossa escala espírita, né, temos 3 ordens. Os espíritos puros, né, são espíritos que já não estão sujeitos à influência da matéria. É o caso de Jesus, nosso diretor espiritual, nosso mestre, nosso guia, e certamente na qualidade de espírito mais elevado que já esteve no nosso planeta. Nós certamente, ao termos algum tipo de estranheza, devemos entender que provavelmente essa estranheza se deva à tradução humana, à nossa incompreensão ou qualquer outro tipo de ruído, do que propriamente um equívoco de Jesus. Então, essa é uma consideração inicial importante, né? Considerando que o Evangelho foi escrito por seres humanos após o desencarne de Jesus, pessoas que tinham uma cultura muito, vamos dizer assim, atrasada em relação a nós, visto que até hoje a mensagem de Jesus é pouco compreendida. Imagina 2000 anos atrás, né, com uma civilização bárbara, né, muito mais violenta do que hoje. Eles estavam superando já essa questão de sacrifícios humanos, né? Então veja o contexto aonde Jesus deu o seu testemunho. Tem algumas outras questões que são importantes ressaltar, como a linguagem utilizada, né? Jesus falava o aramaico, o siríaco, ele dominava outras línguas, mas o povo hebreu ao qual ele falava, não. Então ele se expressava em aramaico e em siríaco. Ambas as línguas com muito poucos elementos, né, linguísticos, né, poucas palavras. Então, poucas palavras com muitos significados. A gente, tomando como base, por exemplo, a língua portuguesa, que é uma língua rica, com vocabulário extenso, e nós temos aqui vários exemplos de vários significados para a mesma palavra, né? O aramaico é uma língua bem mais restrita e que não dava a riqueza necessária. Fora isso,
temos que entender, então, a própria cultura, o entendimento, né, dos evangelistas, que em muitos aspectos esperavam um Messias que era um salvador, né, um libertador, né, do povo hebreu, do jugo romano. Eles tiveram também suas dificuldades de compreensão. Então vamos às passagens propriamente ditas, para a gente poder então, avançar um pouco. No meu computador aqui eu não consigo reproduzir esse texto, portanto eu fico um pouco afastado das possíveis perguntas, né? Vou ver se eu consigo por fazer um intervalinho e dar uma olhada. Então a primeira passagem, quem não odeia seu pai e sua mãe? A passagem contida em São Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26, 27, 33. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, a grande estranheza disso aí é essa passagem, né? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, essa é uma passagem já muita estranheza, né? Como pode um espírito avançado como Jesus recomendar que alguém odiasse sua família, né? É completamente estapafúrdio. Mas, buscando as razões, né, já desde o tempo de Allan Kardec, ele coloca um pé de página que eu gostaria de ler, que diz assim: non odite, em latim, kai, ou então misei, em grego. Não quer dizer odiar, mas amar menos, o que exprime o verbo grego misein. O verbo hebreu do qual deve ter se servido Jesus o diz ainda melhor. Não significa somente odiar, mas amar menos. Não amar tanto quanto, igual a um outro. No dialeto siríaco, do qual se diz que Jesus usava mais frequentemente, essa significação é ainda mais acentuada. Foi nesse sentido que está dito no Gênesis, capítulo 29, versículos 30 e 31, e diz assim: E Jacó amou também a Raquel mais do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, fecha aspas. É evidente que o verdadeiro sentido é menos amada. Então, a gente poderia traduzir essa passagem: se alguém vem a mim e ama a sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Ora, dentro do contexto que nós encontramos, né, no tempo de Jesus, a grande controvérsia, a grande perseguição que ele causou, era de se esperar que muitas famílias, que a tradição do povo judeu, né, o povo hebreu, uma tradição religiosa muito forte, era natural que houvessem reações a Jesus. Então ele lembrava que realmente, né, se a pessoa considerasse mais a família, o pai, a mãe, do que a ele, não era digno de segui-lo. A gente pode compreender perfeitamente. E Allan Kardec coloca, logo em seguida, né, na continuidade, uma passagem de Mateus que exprime um pouco melhor o sentido.
Diz em Mateus capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, não só essa questão da família, né, no sentido de a pessoa não daqui a pouco por questões familiares deixar de seguir Jesus, existe um conteúdo mais profundo, que é o conteúdo da vida espiritual, né? E em outras passagens a gente vai encontrar isso reforçado, inclusive essa passagem de Mateus que foi retirada aqui, ela faz parte de uma citação maior, né, que a gente vai ver também nesse capítulo, que é talvez a citação mais famosa, que é: não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, relação a quem não odeia seu pai e sua mãe, fica claro que é necessário que nós tenhamos um código de valores, né, sobre o que está acima do que. Jesus, em outro momento, fala que não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, é muito característica essa alusão de Jesus à escolha dos valores que devem prevalecer. Então, é óbvio que ele não determina que os valores materiais sejam ruins ou equivocados, somente que nós não podemos ter acima dos valores espirituais os valores materiais. Pelo contrário, né? Acima de tudo vem os valores espirituais, os valores permanentes, os valores que guiam e regulam a nossa vida maior, a nossa vida espiritual. Pois bem sabemos que o espírito, ele vem do mundo espiritual para o mundo material, aonde nós temos a experiência, nós temos a oportunidade de amadurecimento, de provas, de nos educarmos, para que possamos retornar ao nosso verdadeiro lar, né, que é o mundo espiritual, enriquecidos, amadurecidos, melhorados. Então, dentro do Espiritismo, a gente, desde logo, a gente entende isso, que nós somos espíritos encarnados, que nós viemos do mundo espiritual e para lá retornaremos. A nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Então, logo, não haveria sentido nós, com tanto sacrifício, com tantos perigos, com tantos arrastamentos que a encarnação oferece, nós nos submetemos a tudo isso e, ao invés de seguirmos as leis maiores, ao invés de seguirmos a pauta que traçamos com os nossos mentores antes da encarnação, se ao invés disso nós, por interesses materiais imediatos, nós acabamos perdendo o foco, então a nossa encarnação ela começa a carecer de qualidade. A gente fica um pouco diminuído diante dos objetivos que tínhamos ao reencarnar. Então Jesus, ele em vários momentos aborda essa problemática, né? Então, se os valores materiais, ou se os valores familiares, né, se a tradição familiar for mais forte do que as verdades eternas que Jesus nos traz, então a pessoa não é digna de seguir Jesus, ou seja, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como Jesus disse. Então, esse exemplo de Jesus, ele vem então nos fornecer um caminho,
um modelo de comportamento que nos permita ter sucesso na nossa jornada material e retornarmos à nossa pátria espiritual justificados, né, com bagagem, com experiência, com testemunhos da nossa vida a respeito de quais são os valores e os fundamentos que nos regem. Mais uma vez, é importante que se diga que colocar os valores espirituais acima dos valores materiais não é desprezar os valores materiais. Seria como na tradução, quem não odeia a vida material não é digno de seguir a vida espiritual. Então, a tradução correta seria, quem ama mais a vida material do que a espiritual não tem um caminho fácil na vida espiritual. Então é necessário que a gente coloque uma ordem de valores nessas questões. Muito bem. A outra passagem, que é deixar pai, mãe e filhos, é uma passagem muito interessante. E o contexto aqui foi tirado só um pequeno versículo de Mateus, capítulo 19. Diz assim, todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Essa passagem, se a gente vai pegar lá no Novo Testamento, nós vamos perceber que isso aí é uma continuação daquele momento em que Jesus fala a respeito da entrada dos ricos no reino dos céus. É Mateus capítulo 19. Né? Então, capítulo 19, versículo 29. Quando Jesus fala que os valores materiais, é justamente esses aspectos que são um pouco ininteligíveis, tem a ver com essa questão que Jesus se refere sempre a respeito dos valores. Né? Então, ele estava falando que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele não está dizendo que a riqueza impede a entrada no reino dos céus. Ele está dizendo que a busca de riquezas, as coisas que as pessoas fazem para obter riqueza, muitas vezes são contrárias às leis espirituais. Ponto. Os discípulos ficaram muito assustados. E Pedro pergunta, tá, mas e quem poderá, né? Quem poderá ser salvo? Nós deixamos tudo e te seguimos, o que haverá, pois, para nós? Então, Jesus, em resposta a Pedro, diz isso. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, as suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então, é o mesmo contexto, é a mesma coisa, quer dizer, a pessoa, ela, ao abrir mão dos valores materiais, em busca dos valores espirituais, ao ponto do autossacrifício, ao ponto de abrir mão da vida material, vamos dizer assim, ele já vai começar a receber bênçãos no sentido, não de bênçãos materiais. Muitas pessoas, né, até algumas religiões,
utiliza uma passagem como essa para angariar doações, né? Mas não é exatamente isso que se trata. Se trata de a pessoa, através do seu amadurecimento, através do seu despertamento espiritual, conseguir ter a correta compreensão, a correta leitura e de uma forma espontânea, profunda, sincera, buscar o reino de Deus acima dos valores materiais, tudo aquilo que ele abrir mão renderá, vamos dizer assim, renderá uma palavra ruim para isso, mas propiciará essa pessoa a entrada num patamar superior de espiritualidade com o compatível reforço de vida, de valores, de satisfação, de alegria, de felicidade. Porque a vida espiritual, os valores espirituais, frequentemente são contrários aos valores materiais. A gente usa uma comparação até meio besta, mas ela serve. Então a gente compara amor com ouro. Então, eu tenho uma bolsa cheia de ouro. Quanto mais ouro eu der da minha bolsa, menos ouro eu tenho. Essa é a lógica materialista. Todo mundo compreende, fácil. Agora, se eu tenho uma bolsa cheia de amor e saio dando amor por aí, quanto mais amor eu der, mais amor eu terei. Então, a lógica materialista, ela é contrária à lógica espiritual, ela funciona de maneira oposta. Então, de certa maneira, Jesus está falando que aquelas pessoas que verdadeiramente, sinceramente, não pessoas que estão aí fazendo comércio, dando alguma coisa para esperar receber mais. Eu dou 10 para ganhar 100. Então eu dou meu carro e ganho um apartamento. Não é isso que Jesus está falando. Está falando que o correto posicionamento diante da vida, diante dos valores, nos permite um enriquecimento espiritual. Se isso vier junto com o enriquecimento material, não tem problema nenhum. Mas a busca aqui é pelo progresso espiritual, não pela riqueza material. Então, os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas. Palavras do nosso Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os valores humanos, as considerações humanas, terrenas, materiais, elas são inferiores, aos nossos interesses da vida futura. Muito bem, dito isso, tem uma outra passagem também que é muito de difícil compreensão, que é aquela de deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Lá em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, nós encontramos o seguinte. Ele disse a um outro, segui-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. Ora, quem lê isso aqui fica apavorado, mas Jesus era tão insensível ao ponto de mandar uma pessoa deixar o seu pai, o enterro do seu pai, para segui-lo, para ir pregar o reino de Deus. Será que ele não podia ir lá primeiro fazer o enterro do seu pai e depois vir? Então, parece que Jesus é insensível, mas não é bem assim. Se a gente pegar o contexto também no Evangelho, nós vamos encontrar lá em Lucas, no mesmo capítulo, no 46, esse aqui é
é o versículo 59 e 60. No versículo 46, os discípulos estão discutindo quem que é o maior entre eles. Olha só, o que Jesus tinha que aguentar, né? Então, os discípulos estão querendo saber quem que é o maior entre eles. E Jesus falou, não, o maior é aquele que mais servir, né? Não vim aqui para ser servido, mas para servir. E segue aquela arenga lá no versículo 57. Alguém disse, eu te seguirei aonde fores. Cara, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Aí Jesus diz, então segue-me. Então essa pessoa diz, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Então, veja bem, os discípulos estão discutindo quem é o maior entre eles. Aí Jesus dá uma série de explicações e diz assim, eu vou te seguir onde tu fores. Então Jesus, então segue-me. Aí diz, não, primeiro eu tenho que enterrar meu pai. Aí Jesus aproveita para dar esse ensinamento, né? Deixai aos mortos, quer dizer, aos mortos segundo o Espírito, o cuidado de enterrar seus mortos. Mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. Então, é uma lição que Jesus está dando para aquelas pessoas que tinham um claro interesse orgulhoso, egoísta de saber quem era o melhor entre eles e depois quase que uma bravata, né? Não, eu vou onde tu for. Aí Jesus, então vem. Aí não, primeiro eu tenho que fazer outra. Não. Então Jesus, ele aproveitava todos os momentos. E uma das grandes chaves de compreensão que o Espiritismo nos fornece é de que Jesus fala sempre a partir da vida espiritual. Os valores de Jesus são valores espirituais, são valores eternos, são valores infinitos. Então, toda vez que Jesus fala, ele não está se referindo à vida material, ele está se referindo à vida espiritual. Então, deixai os mortos enterrar os seus mortos. O que é um morto? Morto é aquela pessoa que não despertou. É uma outra questão que a gente considera que é o seguinte: quando nós reencarnamos, para o nosso próprio bem, devido à nosso primarismo evolutivo, nós temos o que se chama esquecimento do passado. Quer dizer o quê? Quando o espírito que vai animar um corpo se liga lá no óvulo fecundado, no zigoto, ali que aquele espírito que vai animar o corpo, ele se liga. E aí esse óvulo fecundado vai se reproduzindo, célula por célula. E o espírito ligado ao óvulo, ele vai como que vestindo célula por célula desse corpo. E à medida que esse processo vai evoluindo, o espírito vai caindo numa espécie de torpor, de sono, e que produz o esquecimento do passado, que é o ponto, esse esquecimento do passado. O esquecimento do passado chega ao ponto de quando nós nascemos, nós não temos mais lembrança dos acontecimentos passados. Nós carregamos junto conosco o nosso caráter, o nosso personalidade, nós carregamos toda a bagagem de conhecimentos, de progresso no nosso ser, no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Nada está perdido. O que nos é vetado é a lembrança das existências anteriores ou das vivências anteriores. Pois bem,
Quando esse espírito que reencarnou, ele, ao se desenvolver, ao crescer, ao se aculturar, ele começa a recuperar essa bagagem de personalidade, né, de caráter. É muito importante a questão da adolescência, quando o espírito retoma as suas emoções, é quando normalmente nós podemos perceber o que aquele espírito traz, né? Então, o esquecimento do passado é uma proteção para nós, porque imaginem os senhores e as senhoras, se nós lembrássemos das nossas existências anteriores, das nossas vivências anteriores, como é que seria para nós, daqui a pouco, nos depararmos com uma pessoa que é a nossa inimiga mortal e que está perto de nós justamente para o reajuste? Como é que nós nos comportaríamos? E outra, qual não seria a nossa vergonha diante dos nossos devedores, diante das pessoas com as quais nós falhamos, que nós enganamos, que nós traímos, que nós matamos? A história da civilização humana terrestre foi escrita por cada um de nós. E a gente sabe muito bem que não foram flores, os acontecimentos foram sempre na base da violência, na base da agressividade, na base do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Então, no nosso nível evolutivo, o esquecimento do passado é uma bênção que nos permite a cada nova encarnação, assim como um aluno que se apresenta na escola para um novo ano letivo, com os cadernos novos, com livros novos, preparados para uma nova experiência, já com a bagagem dos anos anteriores. Então, esse esquecimento do passado, ele é importante para nós, para nos dar equilíbrio, para nos dar condições para termos uma encarnação melhor. No entanto, ele tem um efeito colateral muito significativo, que nós esquecemos que nós somos seres espirituais. Nós esquecemos as jornadas anteriores e quando muitas vezes nós levamos uma vida inteira um pouco perdidos, sem o que nós chamamos de despertamento. Então, eu estava falando para vocês, né, dos mortos. Deixem aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que eu estava falando? Estava falando que Jesus, ao referir-se às pessoas que vivem, mas não despertaram, os compara a mortos, né? Eles reencarnaram, mas esqueceram tudo o que estão fazendo, estão tendo uma vida assim muito assim, inconsciente. Então, dentro do Espiritismo, nós chamamos esse aspecto importantíssimo, que é despertamento. Às vezes, os nossos mentores, que têm tanta responsabilidade sobre nós, gostam tanto de nós, que eles permitem que nós tenhamos dificuldades, porque quando a gente tem dificuldade, a gente começa a pedir coisas para Deus, a gente lembra de Deus, a gente fica mais humilde e coloca a mão na consciência e cria condições para que exista esse despertamento. Então, o despertamento é um ponto muito, muito importante na vida de cada um. E tem muita gente que nasce, vive e morre sem despertar. Então, é como uma encarnação que a pessoa tem pouquíssimo aproveitamento, talvez consiga somente criar mais expiações futuras, mais compromissos do que propriamente progresso, devido a viver como um morto, né, no sentido espiritual da palavra. Muito bem, então Jesus não era um insensível, ele provou em muitas ocasiões como ele valorizou a família, como ele valorizou
a renúncia dos seus próprios interesses em benefício dos outros, então não teria sentido ele se negar a deixar uma pessoa enterrar o seu pai. Mas a lição que ficou foi muito mais importante. Pena que, devido às circunstâncias, né, devido a todos os acontecimentos, a gente fica com uma lacuna, né, sem entender direito qual o contexto dos acontecimentos, né? E Jesus aproveita para dar lição. Bom, e agora a gente chega no tema no mais importante, que é essa passagem que eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Então nós vamos encontrar em Mateus, em Lucas, né? Mateus capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. E o 37 a gente já leu na primeira passagem. Então é assim: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Então, a gente, como Jesus já bem sabia, né, inclusive ali o contexto, ele estava preparando os seus discípulos, né, os desafios que teriam que enfrentar. Jesus adverte dos acontecimentos e fala para os apóstolos que eles seriam perseguidos, que eles seriam açoitados, que eles deveriam não ter provisões, que eles deveriam buscar os gentios. E ele adverte, ele prepara todo mundo para o que viria a acontecer, né? Então, Jesus, ele diz que não veio trazer paz, mas a espada. Mas quem vai usar a espada não são os discípulos de Jesus. Quem vai usar a espada são os inimigos de Jesus, os inimigos da doutrina que ele trouxe. É necessário que todos nós compreendamos que para se implantar uma doutrina de amor em um mundo extremamente materialista, primitivo, agressivo, é muito difícil. A primeira reação dos violentos, a primeira reação da falta de razão é a violência. Então, até hoje, nós estamos vivendo, felizmente, a transição, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa transição violenta, essa transição começa ali pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um banho de sangue, né? Muito embora a marca, né, que ficou para a humanidade foi o fim do absolutismo, o fim da era dos monarcas, dos reis e o início da era da cidadania, dos direitos individuais, do povo, da sociedade civil organizada. Para implantar isso aí, houve um verdadeiro terror, foi como ficou conhecido os anos que se seguiram à queda da Bastilha. Morreram mais de 35 mil franceses guilhotinados. Tem episódios lamentáveis que nem convém ficar lembrando, porque é muito triste. Mas lá em 1794, né, nós começamos um período de transição de uma era extremamente violenta e agressiva. E segundo as orientações, as informações, um pinga-fogo
O Chico Xavier afirma que Emmanuel afirmava para ele no programa Pinga Fogo que o mundo de regeneração estará instalado na Terra a partir de 2057. 300 anos depois desse período, né, da Revolução Francesa. Então, essa violência ainda nos caracteriza. Hoje nós vivemos ainda em meio à violência, em meio à agressividade. E Jesus falou: não vim trazer a paz, mas a divisão, não vim trazer a paz, mas a espada. E em nome dele fizeram-se guerras, em nome de Jesus, em nome de Deus, as cruzadas. Nós temos episódios lamentáveis como até me esqueci o nome, graças a Deus. Que a Inquisição, né? A Inquisição, que dezenas de milhares foram queimados em nome de Deus. Ainda hoje nós temos guerras em nome de Deus, ou de Alá, não quero chamar. Então Jesus, ele só falou o que iria acontecer, ele nos preparou. E certamente que não foi nem Jesus, nem os seus adeptos verdadeiros que levantaram a espada, mas sim tiveram as espadas levantadas contra si. Então nada de novo, nada de extraordinário, né? A pessoa que não vem trazer a paz, a divisão, parece que Jesus é uma pessoa que veio para instalar a guerra no mundo, e pelo contrário. Então, ele veio lançar fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos. Então, Jesus, ele tem pressa que esse fogo se acenda, porque ele sabe que somente com essa depuração é que nós passaremos, então, a uma nova fase. E é o que está acontecendo. Nós vivemos os anos finais, nós estamos em 2020 para 57, são 37 anos, ainda antes da instalação definitiva do mundo de regeneração. Esse mundo não se instala do dia para a noite, ele é um processo que já começou, nós já tecnicamente, já segundo o Dr. Bezerra de Menezes, já estamos no placar, né? Na contagem vibratória, na análise vibratória do nosso planeta já existe a predominância das vibrações do bem sobre a da ausência do bem. Portanto, estamos nos albores, né, dessa nova era, essa longa noite, né, já está terminando, já raia, já estamos no alvorecer de uma nova era, uma era que, segundo Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Pereira Franco, iniciará o terceiro milênio que ficará conhecido no futuro como o milênio das artes e da filosofia. Graças a Deus. Então, a gente deverá ver pouco a pouco, e brilhando aqui, brilhando ali, esses novos irmãos que estão reencarnando desde... Bom, já faz tempo, né? Desde a década de 80, já vem a preparação, e agora, mais do que nunca, a partir de 2006, segundo o mesmo livro, já espíritos preparados, né, para nos aparelhar para esse mundo, né, com tecnologia, com exemplos, com filosofias, com conceitos
que vão pouco a pouco iluminando, e uma vez que todas as forças que não são compatíveis com a vibração, a nova vibração do nosso planeta, esses irmãos estão tendo suas últimas oportunidades, né, nesse período, de maneira que aqueles que são endurecidos, violentos, que não compreenderam de maneira alguma a mensagem do Cristo, passarão a reencarnar-se num planeta que é compatível com esse tipo de vibração, onde eles irão ter um papel importante na construção desse planeta, com todo o seu voluntarismo, né, com toda a sua energia, com toda a sua agressividade e violência, vão desbravar um planeta primitivo para que ele também um dia ascenda como um mundo superior. Chegou a vez do nosso planeta Terra. Ainda provavelmente teremos algumas oscilações, né? Alguns eventos que podem ser mais ou menos impactantes. No entanto, esses eventos eles apressam a derrubada das velhas estruturas. A gente encontra isso no livro dos Espíritos, né? Lei do Progresso, Lei de Destruição. Os flagelos destruidores são elementos que parecem inicialmente que são terríveis, mas na verdade eles estão apressando o ajustamento necessário. Não que nós tenhamos que ficar torcendo ou botando fogo na situação para que ela... Não. Nós temos que perseverar até o fim nos valores que Jesus nos ensinou. Devemos tentar fazer isso. Ter paciência, ter resignação, ter força, ter coragem, para que o planeta possa transitar da forma mais equilibrada possível. Mas é uma questão agora de tempo, para que aqueles entre nós que vão desencarnando e não estamos preparados para esse mundo novo, nós passaremos a reencarnar em outros planetas, enquanto que a Terra ficará para os espíritos que já vibram no bem e que iniciam, então, a partir já desse momento, a construção de uma civilização baseada na predominância do bem. Isso dá uma grande diferença, porque ser bom no meio de pessoas boas é fácil. O difícil é ser bom no meio de situações adversas, né? E a nossa prova final é essa. É a gente perseverar até o fim para que nós tenhamos, vamos dizer, as condições, tenhamos o amadurecimento necessário para continuarmos reencarnando nesse belo planeta que é a Terra, e que melhor se tornará a partir do tempo, a partir das transformações que estão sucedendo agora. Então, quando Jesus diz que não veio trazer a paz, mas a divisão, ele está informando que para que se implante essa nova, esse novo conceito, né, de amor, muitos se levantariam contra e muitas coisas erradas deveriam deixar de existir. Então, é o que está acontecendo. Não tem nada de estranho e Jesus precisa ser bem compreendido. Afinal de contas, Jesus é o espírito mais elevado que já esteve aqui no nosso planeta, pelo menos que seja do nosso conhecimento, do conhecimento das religiões, do espiritismo em particular. E entre nós imaginarmos que Jesus se equivocou, ou se as pessoas que o interpretaram, que escreveram sobre ele, que até de certa maneira possam ter entendido de uma forma muito particular, é muito mais provável que isso tenha acontecido do que esse espírito de luz, de primeira grandeza, tenha se equivocado sobre qualquer coisa.
No mais, a gente basta invocar toda a sua obra, o contexto, os seus valores, para entender que algum mal-entendido certamente está relacionado aos humanos e não a ele, que é um super-humano, né? Que transcendeu já essa fase. Bom, eu vou tentar ver aqui se tem alguma da outra vez. Eu não sei porque no meu não aparece. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Quero dizer para vocês que eu não estou enxergando nenhum comentário aqui. Para mim é como se não estivesse aparecendo, né? Bom, eu agradeço. Hoje não sei se é o formato que eu fiz com a minha câmera que eu virei, que não está aparecendo. Eu gostaria de desejar uma boa noite para todo mundo que teve paciência para ficar até agora. Grande abraço. E semana que vem estaremos abordando o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Desejo uma boa semana para todos. Esperamos poder estar todos juntos novamente. Em nome de todos, agradeço aos nossos benfeitores pela proteção, pela oportunidade, rogando que Deus nos abençoe a todos, em especial o nosso maravilhoso planeta Terra, todas as suas dimensões, né? Todos os níveis espirituais, materiais, e que a luz do nosso Mestre Jesus possa fazer brilhar a nossa consciência, que possamos cada vez mais nos apropriar daquilo que ele veio nos trazer. Muito obrigado a todos e muito boa noite. Um abraço.